né? São ácaros bem diferentes, então que na prática facilita muito, tá? Eu vou dar um pouco de teórica, mas a teórica é no mesmo modelo da primeira, né? Eu falo um pouco sobre os pontos que eu acho mais importantes, que é uma comparação geral, o ciclo, a importância médico-veterinária, tá? Que é essencial, ciclo biológico, importância médico-veterinária e controle dependendo, tá? Porque é o que basicamente a gente comenta mais, e também vocês vão ter ED teórico sobre a matéria. Então, podem ficar tranquilos com a parte da parte teórica também, tá? A gente vai iniciar com os sarcopitiformes, tá? A gente vai ver nessa parte sarcopitiformes e trombidiformes, tá? Deles, em modo geral, o que eu quero que vocês prestem atenção, principalmente, né, eu botei esse esqueminha de morfologia geral aqui, só para vocês entenderem quais estruturas vocês precisam analisar para fazer o diagnóstico, né? Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Aqui vocês precisam ver o que é o opistosoma, o podossoma, o que é um idiossoma, que é essa região aqui como um todo. Aqui está escrito sedas, mas seriam cerdas, tá? A gente tem, de novo, a parte do gnatossoma. Aqui está natossoma, mas é gnatossoma, que aí junta palpos, quelíceras e opistosoma, tá? Então, coisas muito importantes desses ácaros, assim, igual a da P1, é que a gente precisa saber essas estruturas para fazer um bom diagnóstico na prática, tá? E às vezes é importante para a teórica, porque elas vão querer saber, elas não vão falar, né, exatamente, fazer uma comparação. Eu me lembro que a professora Patrícia comentou na aula, né, que tinha uma pergunta na prova teórica perguntando comparação biológica, e muitas das pessoas botaram uma comparação morfológica, tá? Então, biológica é essa parte teórica que a gente fala sobre ciclo biológico, sobre uma característica dos parasitas no ambiente, tudo isso, tá? E quando a gente fala de algo morfológico, é isso aqui, é um esquema, assim, de diagnóstico, tá? Então, a gente vai avaliar o gnatossoma, o idiossoma aqui como um todo, porque para os ácaros, eles são bem tranquilos, porque a gente tem que fazer uma comparação entre eles para facilitar. Além do hospedeiro que vai estar na prova de vocês, uma comparação quando são mesmos hospedeiros vai facilitar para vocês entenderem como é que vocês vão diferenciar. Isso mais para frente vai fazer um sentido melhor. Mas os sarcopitiformes, o que são esses ácaros, né? O que diferencia eles dos ácaros que a gente estudou na P1? Por que eles são importantes? Basicamente, eles são ácaros sem estigmas respiratórios, né? Eles têm uma respiração cutânea. Na P1, vocês viram aqueles que possuíam estigmas, né? Eles são ectoparasitas obrigatórios, ou seja, os ácaros que a gente viu na P1, muitos deles ficavam mais no ambiente, eles tinham uma fase que eles estavam mais no hospedeiro. Aqui, a parte deles é no hospedeiro, o ciclo biológico deles é no hospedeiro. Os ácaros da P1, eles têm boa parte da vida até que no ambiente, porque são ácaros ambientais, né, que eles se alimentam uma fase ali no hospedeiro, mas a outra eles estão no ambiente. Às vezes é só larva, que é hematófaga, por exemplo. Então, aqui já não. Aqui todas as fases a gente vai encontrar no hospedeiro, tá? São ácaros causadores de sarnas. Então, boa parte desses ácaros, eles são muito importantes para vocês, né, que às vezes, vocês podem fazer, às vezes, algum estágio em algum lugar, em clínica, principalmente, que vocês sempre vão ver muita recorrência, às vezes, de sarnas, né? E também algumas questões clínicas que são causadas por esses ácaros. Por exemplo, otites também podem ser causadas por esses ácaros.
Então é importante que vocês realmente entendam a importância médico-veterinária deles, porque é algo muito recorrente em clínica, é recorrente também na análises laboratoriais, quando a gente faz algo diferencial, então é importante. São ácaros bem menores do que, se eu não me engano, os que estão na P1. Dependendo, alguns eles são do mesmo tamanho, mas eles são bem mais reduzidos, tá? De ciclo biológico geral. Eles têm estágio de desenvolvimento, basicamente. Eu só vou liberar mais alguém aqui para entrar. Quem que tá pedindo para entrar? Ah, então tá. Basicamente, o ciclo biológico deles, a gente vai ver uma diferença. Por exemplo, na P1, nos ácaros da P1, a gente tinha ácaros até que chegavam a protoninfa, deltoninfa, e tinha um também que chegava a protoninfa, deltoninfa e tritoninfa, porque é 1, 2 e 3. Só que nesse a gente vai ver ovo, larva, protoninfa, tritoninfa e adulto, que pode ser macho ou fêmea. Como eu expliquei aqui, a fase deltoninfa ela vai ocorrer só em alguns específicos de vida livre, como uma forma ali de dispersão, por exemplo, uma forma de estar no ambiente, porque boa parte da vida dele ele vai estar no hospedeiro, tá? Então pode ser uma fase específica que ele vai estar no ambiente para ele conseguir achar um outro hospedeiro, tá? São parasitas que em algum estágio do ciclo são parasitas em algum estágio do ciclo biológico, né? Sarcopitiformes, a gente também vai ter duas coisas muito importantes de característica biológica, tá? São os ácaros que vão ser escavadores de galerias e ácaros superficiais. Esses escavadores de galerias significa que eles fazem como se for literalmente uma galeria, né? Eles vão escavar, isso aqui é a pele do animal, tá? O macho e a fêmea, eles vão ter, vão estar no hospedeiro, e aí eles vão, antes deles escavar, para eles poderem liberar os ovos, eles precisam escavar essas galerias. Então ele vai escavar basicamente a pele do animal, ele vai fazer como se fossem túneis, né, na pele do animal. Então é uma sarna, um ácaro que é mais não é superficial, né? E aqui já não, eles não têm essa característica, vão ser ácaros que a gente vai ter toda a fase deles aqui, né, de larva até adulto, e eles não necessariamente vão causar danos maiores, assim, na pele do animal, né, porque às vezes as pessoas têm contato com animais que possuem sarna, e a gente vê que a pele do animal, ela tem umas escoriações, ela tem umas feridas, né, e boa parte porque os ácaros, eles fazem essas escavações, e aí eles se estabelecem para reproduzir, tá? Diferente de outros tipos de ácaros que não vão causar essas escoriações, essas feridas. Então é uma coisa muito importante de vocês terem noção de que nesses tipos de ácaros sarcopitiformes, a gente vai ter ácaros escavadores de galerias e superficiais. Isso é muito importante para a teórica de vocês, além do ciclo biológico e as características gerais desses ácaros. Aí a gente vai começar já falando individualmente deles, né? A gente vai começar com a família Sarcoptidae. É muito importante que eu não sei se na teórica de vocês, no P1, caiu, né? Mas é bom vocês saberem, além do nome individual de cada um a nível de gênero e espécie, lembrar de saber um pouco sobre a família, sobre qual ácaro que está dentro de tal família. Porque às vezes na prova elas podem colocar, fazer uma comparação entre uma família X e uma família Y. E não tem como vocês fazerem essa comparação se vocês não souberem quem está incluso nessas famílias, tá? Então, a gente vai começar com a família Sarcoptidae. A gente vai ter o Sarcoptes scabiei. Gente, muito importante também. Às vezes as professoras mudam. Então, um período elas cobram a nível de gênero, um período elas cobram a nível de espécie. Às vezes a gente que é monitor não tem muita noção assim. Então, vocês sigam o que está sendo dito na aula de vocês sobre isso.
Se eu não me engano, tá a nível de espécie, mas pode ser que, por exemplo, às vezes eu tô em uma turma só, que é com a turma prática da professora Patrícia e professora Vânia. Então, pode ocorrer de eu não saber como, por exemplo, a professora Thaís cobra na prática dela. Eu não sei se ela está cobrando a nível de espécie ou a nível de gênero. A nível de espécie e a nível de gênero não prejudica vocês, tá? Se vocês colocarem a nível de espécie, desde que esteja certo, vai ser o mesmo valor de questão se vocês colocarem a nível de gênero, se estiver certo. Mas se vocês tiverem, não lembro, é nível de espécie, e vocês podem botar nível de gênero, desde que vocês escrevam da forma correta, tá? Sempre lembrar da forma correta de escrita. Então, vamos começar com o Sarcoptes scabiei, ou Sarcoptes sp, a nível de gênero, tá? Ele vai ser, o hospedeiro dele vai ser os mamíferos, principalmente, assim, gatos e cães, a gente vê bastante recorrência, tá? Importância médico-veterinária, ela é causador da escabiose, tá? Ciclo biológico, duração média de 2 semanas, ele vai ter o estágio de ovo, larva, os estágios de ninfa, né, como eu expliquei, protoninfa, tritoninfa, alguns que são, quando são vida livre, protoninfa, deutoninfa e tritoninfa. São ácaros escavadores de galeria, ou seja, Sarcoptes scabiei. Scabiei já dá uma ideia de escavação, né? Então, escavador de galerias. E as fêmeas depositam cerca de 200 ovos. É uma curiosidade, não necessariamente pode ser algo que cai na prova, mas às vezes é importante saber. Então, a gente vai para o diagnóstico. Os ácaros sarcopitiformes, preciso saber de dimorfismo sexual? Gente, eu coloco o dimorfismo de todos aqui, tirando o Demodex, que ele é outro tipo de categoria. E aí se eu vou explicar o porquê não é cobrado de dimorfismo. Tem alguns aqui que eu vou indicar, se é realmente necessário, mas Sarcoptes é importante de dimorfismo sexual, tá? Vocês precisam saber o dimorfismo sexual. E o problema é, o dimorfismo sexual desses ácaros está relacionado com ventosas nas patas. O que são as ventosas nas patas? Aqui a gente tem as patinhas deles. As ventosas, eu vou até ver se tem outra foto depois, que apresenta melhor as ventosas. Nesse aqui não tem ventosas, né? Quer dizer, não tem ventosas visíveis nessa foto, porque ventosas eles precisam ter. Mas vocês vão precisar avaliar, se eu não me engano, como identificar as ventosas no diagnóstico prático. É uma coisa que eu tento indicar para vocês, mexer muito na luz do micro, porque vocês na prova prática, né, reforçando, na prova vocês podem mexer um pouquinho na luz e um pouco no micro. Então, eu recomendo vocês mexerem no micro e na luz, porque com base nisso, a ventosa é quase que uma sombra. A gente vê, por exemplo, um pedicelo, né? A gente vê isso aqui, e aí a gente vai ver a ventosa como uma bolinha no final de um cabinho, na patinha. E isso a gente só consegue ver de forma eficiente no diagnóstico se a gente mexer no micro e na luz, porque ele é uma sombra, e o micro, ele mostra o que está na frente e um pouco do que está atrás, quer dizer, um pouco do que está na frente e mostra mais o que está atrás. Às vezes, as ventosas, elas vão estar numa camada diferente ali na lâmina, e aí vocês precisam mexer no micro e na luz, porque a luz também vai influenciar. Se estiver muito claro, às vezes vocês não conseguem enxergar. Então, é melhor dar uma escurecida ou deixar a luz um pouco mais média para vocês conseguirem identificar essas ventosas, tá? Basicamente, Sarcoptes scabiei. Idiossoma. O que é o idiossoma aqui? Idiossoma é essa região toda aqui dele. Idiossoma globoso. É quase uma bola, gente. Ele é globular, tá?
Isso é uma característica. O formato dos ácaros é uma característica. Apódema em Y. O que é apódema? Apódema é essa região aqui. Essa foto aqui exemplifica bem o Y, tá? Então, isso aqui que eu estou passando com a bolinha azul é apódema. E a apódema está em Y, uma característica. Uma coisa muito importante e é um diagnóstico muito diferencial de comparação entre um outro ácaro que a gente vai ver, que é o notoedris, ânus. Se o ânus é terminal ou se o ânus é dorsal, ventral, né? Dorsal. Dorsal ou ventral que fala? Dorsal. O ânus terminal, muito importante. Aqui nessa foto a gente consegue ver. O ânus, ele é uma linha e uma entradinha. A gente vê que ele não é circular 100%. Ele tem meio que uma entrada aqui nessa região e ele tem uma linhazinha. Isso é um ânus terminal, porque ele está na parte terminal, tá? Ali do idiossoma. Show! Só que tem lâminas, né? A gente já viu em aulas práticas, muitos alunos já me perguntaram: ah, eu não estou conseguindo ver o ânus terminal. Na verdade, eu não estou conseguindo ver o ânus do ácaro. Como é que eu vou saber se ele é um sarcóptes ou um notoedris? Uma dica: não consegue ver o ânus terminal de jeito nenhum? Avalia essa ondulação terminal dele. Se ele for 100% circular aqui sem nenhuma entradinha, ele tem um ânus, o ânus dele não é terminal, porque ele precisa ter alguma ondulação aqui que mostre pra gente o ânus terminal, se você não estiver vendo linha nem nada, tá? Então, se você tá vendo que ele é circular 100% aqui, com certeza o ânus dele não é terminal, tá? Então, vocês fiquem mais em paz com isso. Gnatossoma cônico. Como é que eu vejo que o que é um gnatossoma? Gnatossoma é toda essa região aqui. A gente tem as quelíceras, os palpos, é toda a região, como se fosse toda a cabeça dele, né? Então, a cabeça é o gnatossoma. Eu não estou enxergando um gnatossoma cônico. Não necessariamente ele é um cone perfeito. A gente fala cônico porque ele é mais largo na base e ele é mais afilado, né, na parte final dele. Então, aqui eu vou dar um zoom, ele é mais largo aqui, na parte posterior, e ele é afilado no anterior. Então, vocês podem colocar gnatossoma cônico. Corpo estriado e com espinhos curtos na fase dorsal. O corpo dele tem várias estriações, que é como se umas linhas. E aqui nessa região aqui desse ácaro tem uns pontinhos e eles são os espinhos dorsais, tá? Então, a gente tem que avaliar isso. Como é que eu consigo ver melhor essas estriações e espinhos na fase dorsal? Se a luz estiver muito alta, às vezes não dá para ver. Então, mais uma dica: mexer na luz ou no micro também ajuda para vocês verem essas estriações. Então é isso, gente. Sarcóptes. O dismorfismo sexual eu boto aqui, que está relacionando as ventosas. Eu escolhi uma péssima foto, porque eu não estou conseguindo. Aqui as ventosas estão muito ruinzinha, mas tem umas fotos melhores mais para frente. A gente tem que ficar atento às ventosas, porque patas 1 e 2. 1 e 2. Na fêmea, se tiver ventosas, é fêmea. Aí tem pata 1, 2 e 4, tá? 1, 2 e 4. Com ventosas é macho. Não esqueçam de se orientar e saber a localização das patas. Par de patas 1, par de patas 2, par de patas 3, par de patas 4, tá? Próximo é o notoedris cat. Aqui dá para ver as ventosas. Ótimo. Notoedris cat, hospedeiro gatos, né? Então, o nome da espécie já nos ajuda com o hospedeiro, mas o hospedeiro vai estar na prova de vocês também. Então, é uma coisa boa, porque se o hospedeiro está na prova de vocês, no quadro, se você vê gato,
vocês já conseguem matar boa parte desses ácaros, tá? Vocês já vão para anulação, dependendo. Importância médico-veterinária, muito importante, porque ele é causador da sarna notoédrica. Essas coisas sobre tipos de sarnas e níveis de patogenia desses ácaros caem na prova teórica de vocês, gente. Sem erro, isso cai na prova, tá? O ciclo biológico, mesma coisa. Ovo, larva, estágio de ninho, foi adulto. Eles têm até uma média de 20 dias aí. São ácaros escavadores de galeria também, tá? Então, eles não são superficiais. A gente tem aí, as fêmeas vão depositar 60 ovos, em comparação a sarcóptes, é muito menos, né? Agora, o diagnóstico diagnóstico morfológico. Vamos lá. Quer dizer, idiossoma globoso, igual o sarcóptes. Sarcóptes notoéreos, a maioria das pessoas confundem mesmo, é normal essa confusão, porque eles são parecidos de certa forma. Então, a gente tem diagnóstico semelhante, basicamente, porque eles têm corpo globoso também, eles têm apódema em Y, eles também têm o gnatossoma curto e largo, que seria o gnatossoma cônico, tá? E eles também têm o corpo com essas estriações que parecem escamosa, tá? Então, eles também têm esse aspecto. Mas o que vai diferenciar eles? O ânus dorsal. Gente, olha esse ânus. Ele é completamente diferente do ânus do Sarcóptes. O Notoedris tem ânus terminal, quer dizer, ânus dorsal, e o Sarcóptes tem ânus terminal. Então, por exemplo, Notoedris cat. Não consigo enxergar essa região do ânus dorsal de jeito nenhum no microscópio. Como é que eu vou saber se é Sarcóptes ou Notoedris? Ele não tem nenhuma entrada aqui. Ele não tem nenhuma. Ele é completamente globoso, contínuo. Ele não tem uma entrada para nos dar um indicativo de que é um ânus terminal. Então, assim, dá para matar pelo esse aspecto da terminal do corpo dele, tá? Então, ânus dorsal é essa imagem, ânus terminal é nessa localização. É muito importante, tá? Se vocês veem um ácaro no microscópio, que basicamente tem o corpo globoso, apódema em Y, corpo escamoso, gnatossoma cônico, só pode ser notoedris cat ou sarcóptes. Você só tem que fazer o dismorfismo sexual com base nas ventosas e fazer a avaliação do ânus terminal, tá? Por quê? Porque o dismorfismo deles também é basicamente igual. Então, o que vai diferenciar é o ânus, se é terminal ou dorsal. Então, prestem bastante atenção nessa parte do ânus, tá? Agora eu vou mostrar o que são as ventosas, porque nessa foto aqui dá. Vamos lá. Quais são as ventosas que a gente consegue ver? Ventosa é isso aqui. Vem essa parte que parece um peticelo, só que o peticelo é fininho, peticelo é isso aqui. É como se fossem fios, né? E aí a gente vê são as ventosas. Então a gente tem ventosas, ó, a gente consegue ver aqui, ó. A gente não consegue ver as ventosas nessa foto. Nessa foto aqui a gente consegue. Ah, isso significa que eu consigo ver as ventosas mais nitidamente no Notoedris cat em comparação ao Sarcóptes? Isso é uma característica? Não, tá? Isso é o jeito que estão tirando a foto ou o jeito que está no microscópio. Não tem muita relação. Porque você consegue ver as ventosas nos dois, dependendo do tipo da lâmina, tá? Então, essas são as ventosas. A gente consegue ver aqui que, se vocês estão vendo esse ácaro aqui, vocês acham que ele é macho ou fêmea? Nesse aqui dá para ver as ventosas. Vocês acham que é macho ou fêmea? Podem botar no chat.
Por que ele seria macho? Ó, vamos ver aqui. Nessa foto, não necessariamente essa estrutura aqui significa que é uma ventosa. Eu preciso ver se tem esse circular. Porque se a gente voltar aqui, tem estruturas aqui, ó, essas cerdas aqui, isso aqui, que não são ventosas. Isso aqui pode não ser uma ventosa. Se eu tiver cortado isso aqui, se a parte final dele não tiver nítida para mim, eu não posso dizer que é uma ventosa, tá? O que eu consigo ver nessa foto, que tem o quarto par de patas não tem ventosa, tá, gente? Aqui, ó, o quarto par é esse aqui. O quarto par não tem ventosas, tá? Então a gente vê ventosas nitidamente no primeiro e no segundo par, tá? As ventosas, elas são meio complicadinhas da gente avaliar, mas a gente só consegue ver visivelmente nessa foto, né, que a gente tem ventosas no primeiro e no segundo. Ventosas no primeiro e no segundo é fêmea, tá? Então é isso. No Autoedescate e Sarcoptes, o que vai ajudar vocês a fazer o diagnóstico é a posição do ânus. Não esqueça isso, tá, gente? Porque também é um diferencial. Próxima família, a família Canemidocoptidae. Hospedeiro. Canemidocoptes. Ah, é. Isso aqui tá errado. Tá errado? Tá errado. Uma coisa muito importante. Eu acabei de achar um erro no slide, galera. Precisa corrigir. Aí eu vou mandar corrigido para vocês. Caso vocês já estejam com o slide aberto, vocês risquem essa palavra escrito gatos, porque tá errado, tá? Foi um breve erro ali, né, na hora de enviar, porque isso é um ácaro de ave, tá? Pelo amor de Deus, isso é um ácaro de ave, tá? Vamos lá. O hospedeiro deles são aves, tá? Canemidocoptes sp. É aves. Importância médico-veterinária, causa sarna canemidocóptica. Tem um ciclo biológico semelhante ao Sarcoptes, porque é ovo, larva, os estágios de ninho, adultos, também a duração. São ácaros também escavadores de galerias, são ovivíparos, uma característica importante, tá? Diagnóstico. Basicamente, na coleção da parasita, eu nunca vi um Canemidocoptes com apódema em formato de Y. Normalmente eu só vejo em U. Então, basicamente, o dimorfismo sexual dele não é tão necessário em comparação ao dimorfismo sexual dos outros, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso saber? O idiossoma dele também é globoso, só que ele tem apódema em U. Isso aqui são barras longitudinais, tá? Mas é o conjunto das barras, mais esse final aqui dele forma um U, tá? Então, isso aqui é um apódema igual ao Sarcoptes e Notoedris, tá? Que é em Y, aqui é em U. Eu sei que aqui está escrito dimorfismo sexual, que o formato de um é U, o outro é de Y, mas a gente vai se concentrar na apódema em U, porque é um diferencial muito grande em comparação aos outros tipos de ácaro, e é isso que vocês têm que botar na prova de vocês, tá? Um diferencial, e o diferencial dele é apódema, então apódema em U, ou seja, dimorfismo sexual, repetindo, não é essencial nele. Gnatossoma curto e largo, tá? Ele não chega a ser cônico como dos outros, ele é mais curto e largo, não é tão afilado assim para parecer um cone. O corpo dele é estriado, tá? Corpo estriado. Ele tem um ânus terminal, só que o ânus terminal dele não é tão visível.
Tipo, é visível em algumas lâminas, mas boa parte do que está na coleção eu não acho tão visível. Mas o que vai ajudar vocês a saber que é um Caminhomidocoptes é apódema. Ele tem as patinhas muito mais pertinho do corpo, sabe? Em comparação aos Sarcóptes. Você vê que elas são longas, próximas do corpo em comparação ao Canimidocoptes, né? Então as patas são curtinhas, né? É globoso, as patas são curtinhas. Essa apódema, gente, a apódema dele é o diferencial, tá? O ânus terminal tem em outros. Então, assim, o ânus terminal e o ânus dorsal é importante para Notoedes e Cat. Carimidocóptero, você tem que falar sobre o ânus, óbvio. Mas o diferencial que às vezes as professoras falam, gente, 3 características e um que seja diferencial na comparação, né? Então, o dele é a apódema. E eu vou corrigir isso aqui, tá, gente? Hospedeiro de aves. Então, não confundam com hospedeiro que seja gato, tá? Eu vou trocar isso aqui. Família Pixoroptidae. A gente tem Psoroptes ovis, tá? Se eu não me engano, na aula prática, eu vi que estavam cobrando a nível de gênero, que é Psoroptes ESP, tá? Mas eu boto a nível de espécie aqui, porque foi o que foi cobrado no período passado, e ajuda a saber o hospedeiro, a fazer uma correlação, né? Psoroptes ovis, ovinos. Importância médico-veterinária, causador da sarna psoróptica, tá? Tem o ovo, larvas, estágios de ninfa e adulto. Agora a gente entra numa outra categoria, são os ácaros superficiais, que eles vão se alimentar das emulsões lipídicas das orelhas, por exemplo. São bem concentrados na parte da orelha, tá? Então, a gente já entrou na outra categoria. A gente falou dos 3 escavadores de galerias e a gente está falando do primeiro superficial, tá? E aí a gente tem uma conformação morfológica diferenciada. Por quê? Porque a gente vai começar a ver, basicamente, as ventosas adanais em machos, e a gente também vai ver que a gente tem a final do... Eu vou botar até na foto. Aqui. O pistossoma. O pistossoma é essa parte bem terminal do corpinho. Então, essa parte do pistossoma, ele é bilobar, tá? Pistossoma bilobar, que tem 2 lobos aqui e tem cerdas aqui. Eu não botei isso aqui na parte escrita, mas é essencial que vocês coloquem isso, tá? É bilobado essa parte do pistossoma. Então, ele tem idiossoma ovoide. Essa região aqui não deixa de ser ovoide, ele tem. Só que na parte terminal, ele é bilobado, quando é macho, tá, gente? Se ele for ovoide por completo, sem essa bilobação, ele é fêmea. O ácaro é fêmea, tá? Então, basicamente, é uma coisa muito importante. O dismorfismo fala de ventosas? Fala. Só que se você vê que é bilobado e tem ventosas adanais, você já sabe que é macho. Você não precisa de um diferencial aí para vocês terem uma atenção na hora da prova, porque ficar procurando ventosa nas patas é muito trabalhoso. Então, se você viu que é essa categoria de ácaros, que tem a parte bilobada, com ventosas adanais, se você está vendo que não é bilobado e não tem ventosas adanais, é fêmea, tá? Tirando que a gente tem patas espessas e alongadas, a gente tem um gnatossoma alongado, tá? Vocês também podem falar sobre as quelíceras, tá? Se elas são estiletiformes ou não, mas eu gosto de focar bastante nas estruturas do idiossoma, do ânus, que o dele é um ânus terminal, a gente vê aqui nessa região, é um ânus terminal.
Para macho, gente, é muito tranquilo. Normalmente cai bastante macho na prova de vocês, quando cai esses ácaros que a gente vai falar agora. Por quê? Tem as características fáceis. Macho porque apresenta ventosas adenais, o pistossoma ele é bilobado, tem, tem uma parte das patas são longas e espessas, só aí já foi 3. O ânus terminal, tá? Se for fêmea, corpo ovoide, ânus terminal, patas longas e espessas, gnatossoma alongado. Também características de fêmea, sem precisar falar das ventosas adenais e opistosoma bilobado, tá? Próximo, Otodectes sinotes, tá? Aí a gente vai ter cães e gatos como hospedeiro. Importância médico-veterinária, causa dor da sarna otodécica ou auricular, né? Então a gente tem aí muitos casos de otite causada por Otodectes sinotes. São ácaros superficiais, tá? Bem diferente dos outros que a gente viu, que eu expliquei, que são escavadores de galerias. Vão se alimentar ali dos débris das orelhas. Ele é muito conhecido também porque ele causa cerume escuro, tá? Então, às vezes, quando a gente está lidando com otites, e aí a gente sabe que não é malacésia, não sabe que não é essa parte fúngica e bacteriana, a gente pode desconfiar se tem esse cerumen escuro de uma otite causada por ácaro, tá? Um ácaro superficial, que se for cão e gato, a gente pode pensar em Otodectes. Em diagnóstico, vamos lá. Uma coisa de dimorfismo para eles, que é importante. O primeiro ácaro, que é o Psoroptes, o dimorfismo é importante. Otodectes, dimorfismo também é importante. Por quê? Quarto par de patas da fêmea não é visível, tá? Quando a gente fala que não é visível, é porque ele é tão pequeno que não é fácil de visualizar, tá? Porque às vezes vocês podem pegar uma lâmina que às vezes vocês conseguem ver algo tão pequeno e aí você pensa, mas falou que Otodectes sinotes a fêmea não tem pata visível, eu tô conseguindo ver algo pequeno aqui, então não deve ser. Então avalia como um todo, o hospedeiro, tá? Avalia a morfologia no geral. Por quê? Macho é aquilo, gente. Ventosas adenais aqui, bem visíveis essas. Ânus terminal, a gente tem uma entrada bem visível aqui. Pistossoma bilobado, que a gente tem os dois lóbulos aqui. Então, eles são machos. Quarto par de patas, ele é curto em comparação aos demais pares de patas, tá? Quarto par de patas menor, menos desenvolvido, que a gente pode falar, tá? Gnatossoma, ele é cônico, ele é largo e curto, tá? A gente tem, além disso, ventosas no pedicelo, isso aqui são ventosas, tá, gente? Às vezes elas não são tão redondinhas, às vezes elas são nessa conformação. Mas a gente tem os pedicelos, que são como se fossem esses pelinhos, assim. E aí a gente tem as ventosas na ponta das patas, tá? Então a gente vê que são machos por quê? Porque tem ventosas adenais, o pistossoma bilobado. O quarto par de patas ele é menos desenvolvido, mas ele está bem mais visível, tá? Mas você já mata na parte das ventosas e o pistossoma bilobado. E se for fêmea, o que eu coloco? Você coloca também quarto par de patas não muito visível ou muito pequenos, tá? Vocês colocam o idiossoma ovoide, porque vai ser ovoide por completo. Vocês vão ver ventosas com pedicelos também, gnatossoma cônico, ânus terminal também é na fêmea. Então, assim, tem muitas características que a gente pode visualizar. Próximo é Chorioptes sp,
ele é hospedeiro, tem como hospedeiro os mamíferos herbívoros, tá? Ele é causador da sarna corióptica. Ele vai ter em média de duração do ciclo biológico dele de 3 a 4 semanas. Vai passar de ovo, larva, os estágios de ninfa e adulto. Faz parte também dos ácaros superficiais, tá? Só que ele vai se localizar em pernas, cauda, isso aqui é cauda, tá, gente? E pescoço, tá? Então, diagnóstico morfológico, isso aqui é macho. Duas ventosas adanais, pistossoma bilobado, a gente tem cerdas no pistossoma bilobado. A gente tem também o quarto par de patas pouco desenvolvido, tá? Apódema bem esclerotizada. O que é apódema? Apódema é esse aqui. É bem mais escuro, então ela é bem esclerotizada, tá? Gnatossoma também é cônico. Ele também apresenta ânus terminal. E o idiossoma também é ovoide. Vocês estão percebendo que muitas características morfológicas eles têm parecidos, que é o idiossoma ovoide, o ânus terminal e gnatossoma cônico? Então, o que vai ajudar vocês, vocês podem até que repetir, tipo, se é igual mesmo, vocês podem falar, mas vocês podem botar 2 que são comuns à maioria e uma característica sendo diferencial, que é o dimorfismo sexual ou a característica diferencial sem levar em consideração tanto o dimorfismo, como eu comentei, tá? Porque o que vai ajudar vocês também no diagnóstico desses que são super parecidos, né? Porque às vezes eles. Aqui eu escolhi fotos que estão bem diferentes, mas às vezes na hora vocês não. Às vezes vocês confundem, porque eles têm. Os machos, por exemplo, são parecidos nessa parte final, né? Isso que é o que vocês caracterizam. Vocês vão prestar muita atenção no hospedeiro que vai estar no quadro, tá, gente? Porque é isso que vai ajudar vocês no diagnóstico. E aí a gente vai para a família Myocoptidae. E aí a gente tem o Myocoptes musculinos. Eu acho que elas estão dando para vocês só o Myocoptes sp. Ele vai parasitar roedores de laboratório, tá? Importância médica veterinária. Causador da sarna miocóptica, tá? Ciclo biológico igual aos outros. Também faz parte dos ácaros superficiais. Ele vai se alimentar do tecido do folículo piloso. O tipo de alimentação deles é importante para a teórica, tá? Porque alguns são do folículo piloso, alguns são do tecido ali do folículo, outros são hematófagos, outros são vivíparos, ou vivíparos, como eu falei, né? Então é importante. Dismorfismo sexual dele é interessante, também é importante. Por quê? Aqui eu já botei um diagnóstico um pouquinho diferente, porque ele é bem diferente. Basicamente, eu botei como palpos desenvolvidos. Aqui nessa foto a gente não consegue ver, mas os palpos deles são bem desenvolvidos em relações quelíceras. O terceiro e o quarto par de patas é modificado. Parece que ele é musculoso. Então, vocês têm que botar isso. Essa característica dele parecer musculoso nesse par de patas, do terceiro e do quarto, vocês têm que colocar, gente. É um diferencial. É um diagnóstico diferencial. Então, vocês têm que colocar. Que é basicamente... vocês só vão ter que colocar que são patas modificadas. Vocês não tem que botar patas modificadas com aspecto X. Não. Patas modificadas. Terceiro e quarto passo, vocês têm que identificar qual é a numeração do par de patas que é modificado, tá? Dimorfismo sexual que é importante. As fêmeas, elas são alongadas, estriadas e maiores. Isso aqui é uma fêmea. Isso aqui a gente até consegue ver porque a gente tem um ovo aqui, né? Então, basicamente, elas são estriadas, a gente consegue ver as estriações, elas são bem alongadas. Os machos, eles são menores. O quarto par de patas é sem garras para fixação e o pistossoma é bilobado com ventosas adanais igual os outros. Então, assim, a gente vai ter o pistossoma bilobado e as ventosas presentes nos machos do Myocoptes também, tá?
família Listroforidae, que é um Listacarus tá? Acho muito bonitinho esse nome dele. Ele é comum em gatos, que tem como hospedeiro. Causa caspa, basicamente. Eu tenho tanta foto bonita dele, eu escolhi uma feia do Google, mas me perdoem, porque esse material é antigo. Ele basicamente é um ácaro superficial, tá? Ele fica bem... Isso aqui, gente, é um pelo, é um fio de pelo, muito bonitinho, ele fica basicamente no fio. É interessante que quando o animal está muito parasitado com esse ácaro, principalmente os gatos, né? Eles têm costume de se lamber. Como os gatos têm costume de se lamber bastante, às vezes, quando a gente vai fazer análise coproparasitológica, que são das fezes desses animais, às vezes a gente encontra esses ácaros. Aí, às vezes, você está fazendo exame de fezes e você encontra, dependendo do nível parasitário do gato, vários, milhares desses ácaros, aí fica a lâmina cheia deles. É muito engraçado, porque você pensa assim, mas é um ácaro de pele, como é que ele está nas fezes? É porque, às vezes, o animal está tão parasitado e ele se lambe tanto que ele vai consumindo, né? E aí sai nas fezes. Eu tinha até uma foto muito bonitinha de uma lâmina assim, mas enfim. Ele é completamente diferente, gente. Por quê? Porque ele vai apresentar as placas, que eu vou explicar para vocês. Ele tem uma conformação completamente diferente. Isso aqui sempre cai em prova, tá? E é muito tranquilo de vocês identificarem, porque ele é o ácaro mais diferente de todos. Depois do Demodex, ele é um diferentão. Então, basicamente, uma coisa importante. Claro, o idiossoma dele é alongado, ele é parte anterior dele, que é essa parte aqui é posterior, esse aqui é anterior. Anterior bem quitinizada. O que significa isso? Ele é tão escuro porque isso aqui é quitina, tá? Então, essa parte escurecida é quitina. Quando você vê essa parte aqui muito escurecida, você pode colocar parte anterior mais quitinizada, tá? Porque esse grau de quitinização significa que ele ou é mais ou é menos escuro, porque ou tem mais ou menos quitina. Gnatossoma é modificado. Essa região aqui é a região do gnatossoma. A gente vê que é completamente diferente de todos os outros ácaros que a gente viu. Então, quando a gente tem essas modificações, essas alterações bem destacadas, a gente sinaliza como estrutura X modificada. Nesse caso aqui, igual miocóptes. Miocóptes era patas X, 3 e 4 modificadas. Aí a gente vai botar aqui gnatossoma modificado para fixação no pelo. Por quê? Porque ele tem uma estrutura que ajuda a fixar no pelo do animal também. Além das patas também terem isso. E aí ele vai apresentar, né? Por quê? Ele é escuro nessa região porque tem mais quitina. Essa quitina ele é concentrada nas placas. A gente tem placa propodossomal e a gente tem placa cefálica. Isso é muito importante. Vocês não podem deixar de indicar isso no diagnóstico prático de vocês, a presença das placas. Apresenta a placa propodossomal, apresenta a placa cefálica bem desenvolvida, apresenta um gnatossoma modificado. Seria uma das três coisas mais importantes que eu colocaria como diagnóstico da prática, tá? Agora, esqueci. Fala do idiossoma, fala da parte da quitina, mas o gnatossoma é tão visível que não tem como vocês esquecerem. Família Analgidae. Aí a gente vai ter Magnínia, né, SPP. E aí a gente vai ter como hospedeira as aves, tá? São ácaros de penas, tá? Eles são ácaros superficiais também. E aí a gente tem uma característica bem interessante, que é o primeiro par de patas é em S, tá? Tanto macho quanto fêmea, tá? Primeiro par e o segundo também pode apresentar, tá? Nessa foto tá apresentando o primeiro par e o segundo par de patas em S, não tem problema. Par de cerdas longas no prodossoma. Então, vocês estão vendo, ó, aqui é uma fêmea,
porque a gente não está vendo placas ventosas adanais e nem tem opistosoma bilobado. A gente está lidando aqui com uma fêmea, tá? Porque os machos de Megninia têm opistosoma bilobado e ventosas adanais. Aqui, gente, esqueci de falar. Linsacaros, vocês não vão precisar dizer se eu não me engano, o dimorfismo sexual aqui não é importante, tá? Não é o essencial. Não é importante, também é feio de falar. Não é o essencial, tá? Em comparação aos outros. Então, ele tá dentro dos ácaros que o dimorfismo não é essencial. Aqui, o dimorfismo é essencial, tá? Por quê? Porque tem a terminação totalmente diferente. Então, a gente, por exemplo, na fêmea, a gente não tem escudos dorsais, terceiro e quarto par de patas é menos desenvolvido, ó, completamente menos desenvolvido em comparação ao primeiro e segundo, que além de bem desenvolvido tem o formato de S. Então, aqui nesse diagnóstico, formato das patas em S e as cerdas, duas características, e o dismorfismo entra com a terceira. Aí a gente vem para a parte de trombidiformes, tá? E a gente só tem um ácaro que a gente vai trabalhar aqui. E antes disso eu vou falar, eles são ácaros que vão apresentar estigmas respiratórios diferentes dos sarcopitiformes. Tem a ausência de escudo external e tem uma ampla diversidade biológica, tá? A gente não tem divisão sobre ser superficial ou escavador de galeria. Nele, a gente só precisa falar sobre os estágios. Nele, a gente vai ter ovo, larva, protoninfa e deltoninfa, tá? Independentemente, é protoninfa e deltoninfa, diferente dos sarcopitiformes, que a gente tem protoninfa, tritoninfa e pode ter, dependendo, protoninfa, deltoninfa e tritoninfa, tá? Eles também se diferenciam entre macho e fêmea, só que, de Modex, o dimorfismo não é essencial, tá? Por que o dimorfismo não é essencial? Porque é difícil de vocês analisarem na lâmina as características que vão diferenciar macho e fêmea, porque esse ácaro aqui, normalmente a gente vai diferenciar por causa do formato vermiforme, porque ele é tão pequeno e é tão ruim de ficar ajeitando a resolução dele no microscópio, que é difícil da gente avaliar se é macho e fêmea, porque o macho e fêmea a gente vai avaliar sobre essa estrutura aqui, porque a gente vai avaliar a conformação das patas, a gente vai avaliar a conformação do pistossoma, tudo isso, e é muito complicado de avaliar isso assim, para vocês. Então, a gente não vai levar em consideração o dimorfismo sexual nesse ácaro na prova, tá? Então, vocês vão botar Demodex sp. O hospedeiro é mamífero, ele tem uma importância médico-veterinária porque ele causa demoticoses, em cães principalmente, e ele fica exatamente dentro do folículo piloso, tá? Ele tem essa conformação, não é à toa. Tem um ciclo biológico de 3 semanas e os estágios de ninfa, como eu falei, os trombidiformes, protoninfa e deltoninfa. Ele vai ter como diagnóstico morfológico idiossoma vermiforme. O que seria o vermiforme? É porque ele tem um formato de verme, parece um verminho. Então, é um idiossoma vermiforme. Idiossoma é toda essa estrutura aqui, essa estrutura parece um verme. Então, idiossoma vermiforme. As patas são curtas e telescopadas. O que significa telescopadas? Parece que sabe quando a gente fecha um telescópio e são várias camadinhas porque a gente diminui ele? Como se tem um copo de silicone que a gente consegue fechar ele e aí ele não parece mais um copo, parece um disco. É basicamente isso. As patas, elas têm essas estruturazinhas, elas são meio que várias estruturas que aí elas se juntam e parecem um telescópio, que aí você vai abrir.
tá? Então são patas telescopadas. E o pistossoma estriado. O pistossoma aqui, isso aqui é todo estriado. São características essenciais. O formato dele ser vermiforme e as patas telescopadas é um diferencial, porque a gente não trabalhou com nenhum outro aqui que tenha um formato vermiforme e que tenha característica, esse tipo de característica nas patas, tá? E é isso, gente. A monitoria acabou, basicamente. E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida de diagnóstico, dúvida de teórica, alguma coisa que vocês queiram que eu responda por agora. Caso não, a gente finalizou, tá? Eu vou mandar o material corrigido novamente para vocês. Só aquele errinho da parte do Canamidocoptes, que é de aves e tá gato. E aí eu vou reenviar no grupo.